Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é Poema e a gente tá aqui hoje para uma leitura de lua nova que vai acontecer no mês de maio, no dia 15, com início às 8h42. Essa lua nova ela vai estar a 1 grau de Touro, na Nakshatra de Kritika. Essa constelação dentro da astrologia védica, então, mais uma vez, a gente está falando em Touro e a gente está falando de uma constelação que temos na astrologia védica, não na astrologia tropical. Se você quiser entender um pouquinho mais do seu mapa védico, que é diferente do mapa da astrologia ocidental, checa aqui na descrição que eu vou deixar o link do vídeo explicando como é que a gente, primeiro, entende esse mapa. E lá na descrição daquele outro vídeo vai ter o link para vocês fazerem o mapa de vocês e entenderem os sistemas de casas e signos, tá? E aí vocês conseguem ter uma previsão assim mais acurada, né? De que casa que isso cai, em que tema que isso toca, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de Kritika, é uma nakshatra que ela é regida por Agni, pelo Sol. E tem como representação uma faca, né? A lâmina da faca. Então, é uma constelação que fala sobre fogo, sobre a intensidade do fogo, fala sobre pessoas perspicazes, sobre liderança, fala sobre cortes, fala sobre cozinha. Só que esses cortes, eles são cortes para tirar o que não é bom, né? Dependendo de onde tá, então a questão aqui é que é uma lua nova, né? A lua nova é a lua sem luz. Então, num contexto geral, quando essa nakshatra cai numa lua nova, para mim ela traz uma mensagem assim de que, olha, todas as coisas que estão sem luz, onde existe negatividade, a gente vai estar cortando, vai acontecer um corte aqui. Então, tem essa coisa assim de que às vezes fazer esses cortes é uma coisa dolorosa, né? Mas também fica aqui a mensagem para tomar cuidado com tudo que é cortante durante dia 15 e 16 de maio, tá? Porque quem tiver essa energia assim mais forte no mapa ou alguma conjunção, alguma coisa assim, pode ser que pegue um pouquinho mais. Então tomar cuidado com isso, até enquanto tá cozinhando com objetos cortantes, perto de lugar onde vocês estão, enfim, perfuro-cortantes, estão falando aqui. E aí é isso. Sem mais delongas, a gente vai ver as mensagens das runas para complementar a mensagem da lua, tá? Pra gente ver o que dessa energia que traz essa constelação de Kritika, onde é que a gente vai estar tocando, tá? Mas, vamos lá. Então, traz aqui pra gente, por favor. Saiu uma, então. Florissas. Tô entendendo. Tô achando interessantíssimo isso aqui. Vamos lá. Bom, então, o que fala aqui? Deixa eu colocar mais assim. Traz, né, essa lua nova, ela traz a energia de Turissas. Turissas é de fato, uma runa que ela fala sobre defesa, sobre proteção também. Então, nesse sentido, a energia que pega aqui dessa lua é esse sentido de protetividade, ter cuidado com o que fere, né? Então, a gente tá numa zona, assim, mais de proteção. Porque como a gente viu na outra lua, que foi a lua da entrada de maio, né, de 30 de abril a 1º de maio, Swati, ela mostrou pra gente que temos vulnerabilidades que a gente precisa ver, que a gente precisa cuidar. Então,
Estamos numa situação de peraí, não é qualquer coisa que vai entrar no meu campo, então eu vou me defender. Gente, eu vou pedir desculpa que eu tô um pouquinho pigarreando, porque eu tô saindo de uma infecção em vias aéreas superiores, e aí eu tô meio pigarrenta, tá? Mas vai passar. E aí, às vezes, eu vou precisar parar pra beber água, então eu vou precisar pedir pra vocês terem um pouquinho de paciência, tá bem? E aí, né, a gente tá aqui defendendo, tá se defendendo, e vem Kenaz, né, Cano, que vem falando que, olha, a gente tá com dificuldade de ter fé, de ter intuição, de se sentir inspirado. Porque quando eu vejo as minhas vulnerabilidades, eu entendo que eu preciso me proteger, mas onde é que tá aquele ser maior? Onde é que tá essa espiritualidade que me guia, que diz que me guia, que me protege? E aí a gente tem essa dificuldade de acreditar, de ter fé. Então, quando a gente é muito ferido e por isso a gente acaba criando alguma casca, né, meio dura, a gente olha, a gente fala assim, não, peraí. Então, eu preciso me proteger sozinho, porque aquela frase, né, de como que é, quem me protege não dorme, eu acho que isso não é real, porque senão essas coisas não aconteceriam comigo. E o conselho, me veio uma reflexão aqui imensa e já já a gente vai falar, mas o conselho que vem é Gebô. E Gebô traz assim, falando, olha, veja bem, você não pode se isolar, você tem algo de bom em você, então você precisa se associar, respeitar os outros, precisa tentar encontrar uma forma de encontrar harmonia. Então, assim, é como se você tivesse, não, me feri e tal, então nessa área aqui da minha vida, onde tá caindo touro aqui no seu mapa védico, e essa lua nova passa em crítica e fala assim, olha, peraí, você tá se isolando, mas a melhor coisa que você tinha que fazer nesse sentido, nessa área, era o contrário. Porque você não pode deixar que tudo isso que aconteceu te tire o que é bom, te tire o que faz com que você seja autêntico ou autêntica. Essa runa aqui, Kras, ela fala sobre a gente forjar, né, a nossa própria lança. Ela fala sobre a gente forjar o nosso próprio caminho. E é interessante porque crítica fala muito de fogo, né? Então, assim, é como se essa alunação ela vem trazendo assim, como é que a gente tá usando esse fogo, essa inspiração, essa criatividade? Como é que a gente tá usando essa força de fazer, força de ação, para criar coisas que são boas pra gente? Porque, ok, é um instinto natural quando a gente tem alguma questão difícil na vida, a gente se fechar, né, para sair daquela situação. Então a gente, de alguma maneira, encontra uma maneira de fugir daquela situação e se curar. Então a gente precisa ter essa protetividade. Só que depois a gente precisa se abrir para novas experiências, porque se a gente não se abre para o que é bom pra gente, né, que faz a gente se sentir bem, a gente vai perdendo a gente vai se perdendo na vida, a gente vai perdendo o nosso caminho. Então, é como se essa lua nova, ela vem pra gente olhar pra dentro e falar assim, ó, peraí, você tá colocando barreiras a mais em alguma situação. E Gebô também fala das bênçãos divinas. Então, essa runa, ela vem trazendo assim, olha, o divino tem uma vontade de trazer algo para você, de se conectar com você, de alguma maneira, nessa área. Só que você precisa tirar essa capa. Porque se você não tirar essa capa, isso aqui pode até chegar, mas não vai, não fica, não permanece. Porque você não se abriu para isso, tá?
E é interessantíssimo, isso aqui é uma leitura linda, porque isso aqui fala muito de cura interna. E é interessante, né? Porque em algumas culturas, esse período de maio, né? Esse 1º de maio, ele vem trazendo uma energia de renovação, de desapegar do que não serve mais, sabe? Para que a gente consiga deixar o outro entrar. E é como se essa lua ela viesse trazendo essa energia de, olha, vamos cortar então esse embarreiramento interno, porque de fato a gente precisa ter um filtro. Isso é mesmo, é verdade. A gente precisa entender como é que se deve agir, né? Como é que, vamos dizer assim, que a gente pode tentar melhorar em prol de ter uma relação saudável com qualquer área da vida que seja aqui. A gente precisa saber disso, precisa ter esse filtro. Só que esse filtro não pode ser tão estreito. Entende? E essas questões anteriores que você passou, isso me traz muito uma sensação aqui de caminhos que a gente escolhe antes da gente vir pra cá, pra Terra, para que a gente possa ter alguns aprendizados, mas não são essas dificuldades, essas dores que nos sustentam. Vi uma frase esses dias que dizia assim, a gente não se cura para conseguir manter a dor na nossa vida, para saber lidar com a dor. A gente se cura para saber lidar com a alegria. E de fato é muito difícil a gente sair de um padrão já consolidado de sofrimento, de fechamento. Muito difícil para a gente se abrir para a vida de novo depois de ter passado por tanta coisa. Só que é um momento que tá propício, falando assim, olha, veja, tá? Você precisa olhar para isso. Vamos lá, um conselho final. Nossa, eu falei, né? Vamos lá, conselho final, por favor. Ó, não tenho mais o que dizer. Ajustes estão sendo solicitados. Então, aqui tá falando assim, olha, não é que você não pode ter o que você quer, você pode, você vai. Mas você precisa rever a sua maneira de lidar com isso, porque você precisa dar abertura para que isso possa entrar, chegar, enfim. Entenderam? É isso então, pessoal. Espero que vocês fiquem muito bem, desejo uma boa alunação e até logo mais. Tchau, tchau, beijinhos de poema.